Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Eclesiastes, que também é conhecido como o livro do pregador. Há tempo determinado para todas as coisas. Quem é Senhor do tempo? É Deus. Deus que determina tempos, estações e épocas. Tudo está no controle do domínio do nosso Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, porque em cima dos céus as coisas são eternas e não contam o tempo que a gente conta que estamos nessa terra. Então há tempo de todas as coisas, tempo determinado por Deus, que significa determinação, ordem expressa acerca de alguma coisa. Isso é determinação. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, nos últimos dias enviarei fome e sede sobre a terra, né? Não fome de pão, nem sede de água, mas que se ouçam as palavras do Senhor. Então Deus determinou que nos últimos dias vai ter sede e fome da palavra. E nós já temos visto isso por aí. Estamos vivendo os últimos dias ou não estamos? Deus determinou isso. Deus determinou que aquele que guardar a palavra e for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Deus é soberano nas suas infinitas determinações. Ele é Senhor, Ele está vivo, Ele continua falando. Quando Deus determina, o que Ele determinou não pode ser contrariado. Por quê? Porque ninguém conhece os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O caminho do Senhor é maior que o nosso. Então, conhecemos de Deus o que o Espírito dele nos quer revelar. Por isso devemos estar sempre prostrados, em humilhação, em necessidade, às revelações do Espírito Santo do Senhor. Mas uma coisa que o Espírito Santo quer nessa hora tratar diretamente do nosso espírito é sobre a determinação do tempo. Observe que há tempo, ele começa dizendo, determinado para todo propósito debaixo do céu, ou tempo determinado para todas as coisas. Uma folha não cai da árvore sem o tempo que Deus determinou, porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. A determinação de Deus envolve o seu poder, a sua sabedoria e a sua soberania. Para que as coisas se movam, tem que ter a permissão de Deus para que aconteça. Deus permitiu um tempo determinado em que Satanás foi investir contra a vida de Jó. Mas na determinação de Deus, a mão dele
não se ausenta. Deus não se ausenta do tempo que você está esperando. Quando Ele te disse, espera, Ele não se ausenta dessa espera. Ele está trabalhando dentro dessa espera contigo. Quando Ele te diz não, Ele não se ausenta do não que Ele te diz. Ele te disse não porque Ele é onisciente, Ele conhece o futuro. E é bom que você obedeça se quiser continuar de pé e não entre no caminho da rebeldia. Se Ele te disser sim, vai, creia, vai em frente, porque não há obstáculo, não há muralha, não há barreira que possa impedir o que Deus determinou a teu respeito. Tinha uma cidade no caminho dos israelitas chamada Jericó, uma cidade com muros de 6 metros de altura, 9 de largura, que passavam carruagens em cima deles. Aquele povo considerava aquela cidade indestrutível. Mas Deus determinou um tempo em que aqueles muros seriam soterrados e um povo que Ele amava passaria por cima deles. Até que Deus, usando o ministério do profeta Josué, mandou rodear a cidade por 7 voltas. 7 voltas em torno de Jericó. 7 é o número da perfeição. E os muros não caíram para dentro nem para fora. Foram soterrados, foram humilhados diante do poder de Deus. Israel não lançou uma flecha nos muros de Jericó. O poder da palavra de Deus, a determinação de Deus, fez com que aquilo que os homens consideravam impossível acontecesse. Porque para Deus nada é impossível. O que está na tua vida está determinado por Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer, haja isso na tua vida, e as coisas vão começar a acontecer. Amém. Nós só precisamos de uma coisa: saber se estamos no caminho, se estamos firmes no caminho, porque o que Deus determinou a teu respeito vai acontecer assim como Ele falou. Só precisamos saber se continuamos no caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Salmo 119, verso 105. Enquanto você continuar no caminho, as determinações de Deus vão te envolver. E hoje te olham como cauda, mas Deus determinou um tempo que Ele vai te exaltar como cabeça. Amém, Senhor. E tu verás que só o Senhor é Deus. Só Deus poderia pegar um ninguém como eu, arrancar das trevas que eu estava metido, e hoje pregar para o mundo inteiro, através da internet, com essas pessoas que estão acessando agora essa mensagem. Só o Espírito de Deus poderia fazer isso. Deus determinou que haveria um tempo para que isso acontecesse. Está acontecendo. Deus determinou que há um tempo sobre a tua vida, para o que tu pede, tu começar a ver muito além do que tu pede. Tu vê o que Ele deseja acontecer a teu respeito. Deus determinou. Você crê que Deus determinou sobre a tua vida? Você crê que Deus determinou que é tempo de uma saúde perfeita para você? Receba a cura na tua vida nessa hora. Receba a cura de Deus na tua casa agora, na tua vida. Porque Deus determinou que agora vai entrar o tempo da cura na tua vida. Aleluia. O que Deus determina, ninguém pode revogar. O que Deus determina, ninguém pode impedir. O que Deus determina, ninguém pode atrapalhar. O que Deus determina, ninguém pode fazer com que não aconteça. Operando o Senhor, quem impedirá? Deus determinou. Então assim será feito. Você está no tempo de Deus. Aleluia. Deus colocou sobre a tua vida marcas de determinação dele. Amém. Aleluia. Ele determinou o tempo sobre a tua vida e te manda dizer nessa hora, nesse dia: ficai na minha presença, porque tenho grandes coisas a tratar a teu respeito. Ficai na minha presença. Deus, Ele determinou o tempo. Aleluia. Deus determinou que Simeão não partiria dessa terra sem
Simeão já era idoso, obviamente avançado em idade, estava na porta do templo, e Maria e José foram levar o menino para o templo. Quando Simeão viu o menino, até então o menino Jesus no colo de Maria, pegou ele nos braços, e depois que pegou ele nos braços, ele entendeu que agora um outro tempo já estava determinado sobre ele. Senhor, despede teu servo embaixo, porque os meus olhos já viram a glória de Israel. Enquanto não pegou no colo Jesus, ele não tinha partido dessa terra. Nós não partiremos dessa terra sem antes ver cumprido o que Deus determinou a nosso respeito. Não tem doença, não tem diabo, não tem demônio, não tem política, não há leis de homens, não há nada, não há nenhuma potestade nem principado que possa nos arrancar dessa terra enquanto não cumprir a determinação de Deus sobre mim e sobre a tua vida. Amém. Nós que amamos e guardamos a sua palavra, enquanto Deus não cumpriu o que Ele determinou, tu não partes dessa terra. Acredite, fica glória a Deus. Glória a Deus. Diga, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Diga, cumpra-se em mim, Senhor, Cumpra-se em mim, os teus desígnios e determinações. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel para cumprir a palavra que prometeu. Deus é fiel para honrar com o que Ele tem falado. Pode todo homem ser mentiroso, Deus é verdadeiro. E o Senhor te diz que o que Ele determinou a teu respeito, ninguém pode impedir. Amém. Glória a Deus. É determinado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O crente não anda por sorte, anda pela revelação e pela palavra do Espírito de Deus. Aleluia. O crente sabe que todas as coisas que nos acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Paulo entendeu isso, recebeu essa revelação, porque ele foi mordido por uma víbora e continuou vivo. Ele entendeu que Deus determinou morte. Tu já foi derrotada, tu não pode tocar no meu ungido. Câncer, lepra, AIDS, tu já está derrotada. Em Isaías capítulo 53, Jesus levou sobre si. Tu não pode tocar no meu ungido, tu não pode tocar na minha ungida. É por isso que Deus tem trocado sangue, tem trocado órgãos, tem ressuscitado mortos, tem feito maravilhas acontecer. Você e eu, nós somos testemunha disso. E maior é o que está conosco para cumprir o que determinou. E ninguém pode atrapalhar o agir do nosso Deus. Aleluia. Deus determinou. Se Ele se importa em determinar tempos e época para uma folha que cai da árvore, pois está escrito que ela não cai sem que Deus permita, imagina sobre a tua vida, sobre a minha vida, que Ele deu o Filho dele amado para se fazer carne e morrer naquela cruz e derramar o seu sangue. Imagine então que Ele não determinou a Deus e a teu respeito, mas para que sejamos salvos das determinações de Deus, temos que permanecer no caminho. E o caminho, meu irmão, é estreito, é apertado, a porta é estreita, porque larga é a porta que conduz ao mundo e à perdição. Caminho estreito, glória a Deus, aleluia. E poucos são os que conseguem permanecer e entrar por essa porta, permanecer nesse caminho. Eu sei que tem pessoas que estão acessando essa mensagem que estão desviadas, mas Deus colocou aí, para ouvir o que está ouvindo agora. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, porque ainda há tempo de arrependimento. Deus determina um tempo para dar uma chance ao teu filho, para dar uma chance à tua filha. Deus determina um tempo para dar uma chance a esse que está caído, que está prostrado. Não interessa a quantidade da lama que você está metido
Deus determinou sobre mim e sobre você. Determinou que se permanecermos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. Vamos entrar naquela cidade, a Nova Jerusalém Celestial, pelas portas. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Receberemos um corpo glorioso, um corpo semelhante aos anjos, uma pedrinha branca com um novo nome, que só será conhecido entre a pessoa e o Senhor. Ele determinou tudo isso. Levanta do lugar que você está e mergulhe nas determinações do Senhor. Aleluia. Ele determinou que praga alguma chegará à minha tenda enquanto eu estiver debaixo das asas dele. Amém. Ele determinou que se eu levar os meus olhos para os montes, o meu socorro vem, não dos montes, do Senhor que criou os céus e a terra. Ele determinou: invoca-me e eu te responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele determinou, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ele determinou, Hebreus 4:12, que a sua palavra é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 fios, penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem. Ele determinou que a palavra dele entra aonde remédio não pode entrar, aonde médico não pode enxergar, e a palavra dele, quando vai, ela faz o que lhe apraz. Aleluia. Receba nessa hora uma palavra de Deus sobre a tua vida. Como aquele centurião que foi até Jesus dizendo que o seu servo estava enfermo, moribundo à morte. E Jesus disse: vai, o teu servo vive. Vai, creia. Vai agora, se aposta dessa palavra, tu terás vida, e terás vida em abundância. Porque Jesus determinou que pela palavra dele, que é espírito e vida, nós teremos vida, e vida em abundância. Então, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, o que Deus determinou acontecerá, e ninguém impedirá. Deus determinou um dia que o Evangelho chegaria a mim, chegaria a você. Quantos cristãos, irmãos nossos, foram mortos em arenas? Quantos milhares de crentes foram mortos pelo Império Romano? Quantos milhares de crentes foram assassinados a sangue frio em praças públicas? Mas matavam uns ali, Deus levantava outros lá. Matavam outros lá, Deus levantava outros ali. Matavam outros ali, Deus levantava outro lá. Até chegar a palavra dele, a minha e a tua vida, para que você ame e valorize e saiba: tem um céu de luz lá em cima nos esperando. Tem uma cidade cujo artífice e construtor, próprio Deus, lá em cima nos aguardando. Não saia do caminho, permaneça firme, porque o que Deus te prometeu, ninguém pode impedir que chegue a tua vida. Aleluia. Quando o diabo olhou na terra e viu que não tinha um justo sequer para morrer pelos pecados dos seres humanos, porque Deus determinou na sua lei que sem derramamento de sangue não haveria remissão do pecado. O que ele fez? Olhou para a sua destra e mandou com que o seu filho se fizesse carne, habitasse entre nós. Mandou com que Jesus se fizesse carne, habitasse entre nós, morresse naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para nos garantir novamente livre acesso ao Pai, para com o seu sangue me purificar e te purificar dos novos pecados que nós cometemos, e agora dizer na cara do diabo: Satanás, eu conheço um caminho que me leva ao Pai, e esse caminho foi determinado pela vontade de Deus. João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Deus determinou que para chegar até Ele, só através de Jesus, não há outro que possa te levar até Ele. Foi determinado por Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo? É a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus, o Verbo, a palavra em ação, que se fez carne e habitou entre nós. Esconde essa palavra no teu coração. Deus determinou esse dia para você parar aí, e ouvir essa mensagem. Esconde essa palavra no teu coração. Volta para o caminho onde Deus ordena as bênçãos. Qual é o caminho onde Deus ordena as bênçãos? É na sua própria palavra. Volta para o caminho. Volta para a direção. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, que Ele determinou que a seu tempo, o tempo determinado por Deus, Ele te exaltará. E que o Espírito Santo continue a nos alimentar com essa palavra, nos abençoar. Essa palavra que não é minha, é dele, porque sem Ele nada posso fazer. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todo sempre. Amém. Amém. E graças a Deus.